Muito boa noite ao nosso telespectador, à nossa telespectadora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e, em final de contas, da geografia mundial, porque hoje, com os recursos da internet, as plataformas digitais, nós podemos ser assistidos no resto do mundo a partir daqui de Porto Alegre. Estamos começando com nossa atividade nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Olha, neste momento a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam os estúdios da RDC TV, 29 graus centígrados. 29 graus centígrados, a temperatura mais alta dessa semana no início sempre do programa. E a previsão amanhã é que também tenhamos um tempo bastante quente, a temperatura quente por volta de 30 a 31 graus centígrados. E a temperatura só vai cair na semana que vem, em torno de 18 a 20 graus, que será realmente bastante considerável, quase 10 graus centígrados de queda. Neste momento, 18 horas e 57 minutos. Lembrando que a atividade, há mais ou menos 20 dias, está com o horário antecipado e o seu início e o seu final prorrogado mais alguns minutos. Entre 18h55 e 20 horas e 30 minutos. Dá mais tempo para nós conversar com vocês, passar informações e, sobretudo, o que é uma característica aqui do Atividade, há 28 anos no ar, sempre ao vivo, um jornalismo decente, responsável e independente. Uma coisa que está faltando muito hoje, aliás, é tema sempre neste programa aqui, a independência e a responsabilidade do bom jornalismo, que está ficando para trás, mas enfim, é uma coisa muito controversa, não é só aqui no Brasil. Bom, eu quero lembrar que também o nosso programa Atividade vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário que eu já citei, pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, para todo mundo, na verdade. Bom, no programa de hoje, estamos aqui com dois convidados, dois integrantes da bancada e um participante, no caso hoje, uma participante pelo tubo. Valdir Bianchesi Júnior, obrigado pela tua presença nesta sexta-feira. Agradeço o convite aí, prazer participar desse time tão seleto aí, nós três aqui, a Roxane. Roxane Ponce vai, hoje ela está entubada, como se diz, entubada, né? Entubada no sentido, né? Claro, sentido de vai e vir pelo tubo. Isso. Roxane Ponce, boa noite, prazer em tê-la aqui nesta sexta-feira. Boa noite, Silvio, boa noite, Valdir, Joaci, é um prazer participar da atividade. Né? Tenho furado as quintas-feiras, às vezes tenho vindo na quarta, às vezes tenho vindo na sexta, mas essa entrada em vigor aí do Código de Trânsito tá mexendo na agenda de todo mundo. Vamos fazer um bom programa mais uma vez. Com certeza. Agora a entrada tua aí pelo tubo já ensejou com algum telespectador aqui. Pergunta se tu estás tomando suco Petri, água sem gás ou vinho da casa, vinhos do mundo. Qual é a resposta que tu tem para essa indagação do telespectador, Roxane? Puxa vida! Aqui o patrocínio aqui de casa não é o mesmo, né, daí dos estúdios. Eu gostaria muito de ter um suco Petri aqui, que tu sabe que eu gosto muito do suco de laranja, né, Silvio? É verdade. Mas, né, não tive a oportunidade, então eu tô só na aguinha aqui, né, sem gás. Sem gás. E era isso. Muito bem, olha aqui, ó, o suco Petri está aqui, suco de laranja, e eu hoje digo, não, hoje nós vamos tomar suco de uva, porque normalmente as pessoas preferem suco de laranja, pelo menos aqui na bancada. Mas tem um integrante aqui do nosso atividade hoje, que ele não pode tomar suco de uva, não pode tomar vinho e tal. Então, em função desta restrição que ele tem, o suco de laranja aqui é para ele, Valdir Bianchesi, e o resto é para nós aqui. Mas esse aqui também preferiu, o doutor Joaci Casagrande Paulo preferiu laranja também hoje. Oi. Prazer em tê-lo aqui no programa hoje. Para mim é um prazer participar dessa insígne bancada aqui, presencialmente, e a nossa irmã Roxane, virtualmente, está aqui nesse programa. Mas entrando nesse programa, eu quero, inicialmente, mandar um abraço e um beijo no coração do grande jornalista José Silva, sua querida esposa, desembargadora Bia, a sua filha Deia, doutora Andréa Silva, e dizer que hoje nós estamos muito bem aqui, capitaneado pelo nosso querido amigo Silvio, grande jornalista gaúcho.
Muito bem. Aliás, se referisse ao José Silva, aí é importante sempre lembrar, né, que não é fácil. Eu que trabalho nesse meio tanto quanto o José Silva, acho que nós temos mais uma certa contemporaneidade nisso, e é muito difícil no mercado de Porto Alegre, sobretudo, manter um programa ao vivo de 1h30 por dia, há 28 anos. Então, parabéns ao José Silva, fez bem aí o Joacir lembrá-lo, né, porque realmente é uma ideia lá que deu certo lá atrás e que hoje continua sendo, claro, sempre atualizada, mas exercendo aquele papel importante que o programa exerce, ou seja, de transmitir informação, a verdade e ter opiniões independentes aqui, e não somos, nenhum de nós aqui é vassalo de qualquer coisa. De qualquer maneira, esse é o grande trunfo do programa criado pelo José Silva lá há 28 anos. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós sempre começamos aqui pelo esporte, e hoje tem um jogo daqui a pouquinho, né, Valdir? O Grêmio e o Independiente Del Valle em Assunção, no Paraguai. Isso. Tu é colorado, mas tem uma expectativa, estou torcendo para o Independiente ou não? Aliás, eu tenho uma das minhas atividades, eu sou diretor da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil-Equador. Eu tenho uma vinculação com o Equador, né? Que aliás que é um país maravilhoso. Mas eu acho que o Grêmio passa, né? Quer dizer, eu acho, não, tenho certeza que o Grêmio passa. O Grêmio foi poupado da altitude, tá? O jogo seria em Quito. Em Quito é 2.800 metros, então já começa a ter... pode haver algum efeito nos atletas. O fato de trocar o jogo e fazer o que seja o nível do mar, eu acho que, de certa forma, facilita. Eu acho que o melhor jogador, né, da Universidade Del Valle é a altitude. Então, tiraram o craque do time. Pô, agora, né, claro que o Grêmio vai sem Renato, alguns atletas aí, que eu acho que dos titulares não ficou ninguém, mas alguns atletas também com o Covid, né? Mas eu acho que o Grêmio passa fácil, eu acho que ganha lá e ganha aqui. Eu acho o seguinte, hoje eu ouvi nas emissoras nós falamos de esporte aqui, não somos especialistas, né? Mas muita gente dizendo que o Del Valle teve um prejuízo técnico. Eu acho que ele teve um prejuízo do ponto de vista climático, do ponto de vista digamos assim, do organismo, da questão porque ele jogando na altitude, os jogadores dele estão acostumados a jogar na altitude, lá tem uma vantagem, porque o outro não tem essa disponibilidade, o Grêmio os jogadores não estão acostumados a jogar na altitude, mas eles, jogando na altitude, no nível do mar, eles jogam da mesma maneira, até mais, eu acho, né? Não sei exatamente, então, talvez o doutor Joacir eu acho que dizer... se existe... A questão é que aqueles... prejuízo. Existe, de certa maneira, um empate técnico, do ponto de vista que o Grêmio vai jogar em nível do mar e eles também. A questão é que eles sempre se utilizam, né? Os clubes lá do Equador, da Bolívia, né? Sempre que possível, eles se utilizam desse mecanismo, né, para tomar algum tipo de vantagem. São times, via de regra, muito inferiores aos nossos, né? Nem sempre... Aliás, a maioria das vezes isso aí não resulta em absolutamente nada. É verdade. Mas eu lembro no jogo, acho que foi 2015, que o Internacional jogou, não lembro exatamente onde, né? E que, inclusive, num determinado momento, o Anderson, de péssima memória para os colorados, Andershow, teve que ser substituído e o pessoal teve que dar oxigênio para ele, doutor Casagrande, ali no banco, né? Tem que fazer o uso da máscara e tal para conseguir respirar. Então, acho que isso também depende muito do organismo, né, de cada atleta. Vamos ouvir, então, o nosso médico aqui para saber se essa O que acontece em realidade é que os jogadores equatorianos, eles já têm o seu organismo programado para enfrentar aquela altitude. Eles, desde meninos, que criaram ali, então tem muito mais condições de enfrentar uma partida de futebol com menos desgaste físico. Já o Grêmio, que é aqui da Zona Baixa, né? Para enfrentar o seu adversário lá, fica mais difícil em função desse problema de altitude. Mas eu queria dizer para vocês aqui, talvez aqui hoje nos jornais gaúchos não encontrei, mas ontem à noite o Criciúma jogou com a Ponte Preta em Criciúma, um jogo da Copa Brasil. O jogo foi 1-1 e nos pênaltis o Criciúma ganhou de 5-4 e ganhou uma bolada de R$1.760.000 em função de ter desclassificado a Ponte Preta. E eu fiquei muito feliz, porque eu sou de Criciúma e a gente ama a sua terra. Essa noite foi uma noite feliz para mim. Muito bem. Aliás, agora eu descobri, viu, Valdir? Oi. O doutor Joacir entrou agora há pouco, nós estávamos conversando aqui, e eu vi que o sorriso dele era acima daquilo que normalmente ele traz. Muito além.
Então agora está explicado. O Criciúma ganhou lá, né, nos pênaltis da Ponte Preta. E a Ponte Preta é muito tradicional. Embora o Criciúma já tenha sido campeão da Copa do Brasil ou não foi? Foi em cima do Foi, né? Grêmio, Em cima do Grêmio, exatamente. É. Agora o Criciúma tem uma história. O doutor Joaci tem um coração grande, cabe vários clubes, né? No coração do doutor Joaci. Roxane Ponzi, tu estás aí nervosa, a expectativa, nosso time jogando lá em Assunção, no Paraguai, Roxane? Olha, por trás deste vermelho aqui bate um coração gremista, só para deixar claro. Me resumo a isso. Muito bem. O teu pai, o Paulo Ponzi, é gremista ou colorado? Gremista. Ah, né? tá bom. Aí Não seria diferente, toda a linhagem seguiu aí pelo tricolor. Paulo, um grande abraço para ti, parabéns aí, né, por esta, assim, esta forma de conduzir a família, né, no caminho certo, né, no caso da Roxane. Bom, olha aqui, eu quero lembrar o Banrisul. Há uma preocupação do pessoal do Banrisul hoje, em função dessa questão da pandemia, restrições e tal, os bancos estão com restrições, para que você só vá ao banco se precisar, se for necessário, fundamental. Se não houver como resolver através dos aplicativos do Banrisul. Então, se você não tem como não resolver pelos aplicativos, marque a sua visita lá no Banrisul, que o gerente vai se receber e vai resolver o seu problema. Lá o Banrisul ele resolve o seu problema. Banrisul, aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria. Nós e Banrisul, mais de 4,5 milhões de gaúchos, né, tem conta no Banrisul. Veja bem, quase metade da população gaúcha prestigia o seu banco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E esta parceria faz uma estrondosa e grande diferença. Vamos acompanhar. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Olha aqui, pessoal, que informação boa e oportuna. Neste momento, Armazém do Queijo, por exemplo, bifes à parmegiana, que tu gosta muito, eu sei disso. Eu adoro. Voltaram lá no Armazém do Queijo. Ah, é? Os pratos de sexta-feira, hoje é sexta-feira, voltaram. E nesta sexta-feira, hoje, não poderia ser diferente. Os maravilhosos bife à parmegiana da casa, Armazém do Queijo. Por quê? Porque são sucesso de vendas e muitos clientes, aliás, dezenas, milhares de clientes, amam essa delícia aqui, como o doutor Joaci, o Valdir e com certeza a Roxane, adoram esse bife à parmegiana. Gostou e quer mais? Reservas pelo WhatsApp 51 980 20 7107. E o telefone lá tem telefone fixo também, é o 51 3392 0085. Por aqui mesmo no Instagram ou Facebook, né? O prato de sexta-feira sempre será para o jantar, isso é importante lembrar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas, o mesmo vale para quem vier retirar na loja. Aí o valor está aqui, R$ 40,00 o prato, o qual possui 2 bifes e serve em média 2 pessoas. Tem custo para a entrega? Sim, variam de acordo com a distância do bairro em que a pessoa faz a solicitação. Vale a pena. Demais, um dos pratos mais gostosos da loja, né? O negócio é lá reservar no Armazém do Queijo. Lembrando que o Armazém do Queijo tem todas aquelas delícias maravilhosas, né, que nós todos já conhecemos. E aqui, naturalmente, Sucos Petri. Na verdade, sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri realmente não pode faltar no seu café da manhã, na sua janta, no seu almoço, no seu lanche. Sucos Petri vai fazer com que você possa se deliciar ainda mais com aquilo que você está comendo, seja no jantar, no almoço, no café da manhã, enfim. Sempre acompanhe com Sucos Petri. Bom, são 19 horas e 10 minutos, o programa sempre aqui é ao vivo. Vamos complementar o lado do esporte aqui, porque nós falamos do Grêmio e o telespectador aqui está reclamando, vem cá, e o Inter? E o Inter, Valdir Bianchese? Parece que o Inter tem uma tempestade lá hoje, né? O Internacional está de folga, né? Até quarta-feira da semana que vem, quando pega o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho.
O último jogo do Internacional foi o Grenal, acabou perdendo de 1-0 para o time reserva do Grêmio, né? Mais um fiasco. Me surpreendeu, assim, até a própria Renata Fã, né, lá da Bandeirantes São Paulo, ficou surpresa, assim, até com a forma muito descontraída do técnico, dos jogadores antes do jogo, né? Parecia que eles não estavam jogando um Grenal, né? Como, de fato, depois, durante o jogo, demonstrou que o Internacional estava jogando um Grenal como se estivesse jogando qualquer jogo. Mas né? praticamente não houve uma falta, né? Teve um cartão só, quer dizer, a coisa foi meio amistosa. Jogo de compadre, né? E aí é o seguinte, tu pega esse espanhol, né? Treinava o time que vai jogar com o Grêmio hoje, Universidade Del Valle. Já está começando o jogo. Lembra quando a Ubra tinha um time aqui? A Ubra aqui, a universidade? O Del Valle é a Ubra lá do Equador. Então ele estava treinando o Internacional por um clássico como se fosse Ubra e PUC. Ubra e Ritter dos Reis. Não disseram para ele que o negócio aqui é completamente diferente. E aí foi lá, sangue doce, tomou do time reserva do Grêmio, né? Mais um constrangimento para o Colorado. E o Internacional segue a sua senda de derrotas, né? Agora sim, aconteceu uma situação internacional essa semana que foi a demissão de mais de 60 colaboradores, trabalhadores, em razão dos problemas financeiros do clube. Para pagar R$500 mil para o Abel Hernandes, que é pior do que metade dos centroavantes que estão jogando no Campeonato Gaúcho, dá. Aí demitiram, só que demitiram pela incompetência internacional, histórica, não é de hoje. Ela só está mantendo o seu histórico. Demitiram no mês do dissídio, da database, o que é proibido pela lei trabalhista. Sabe qual é o prejuízo que o Internacional vai tomar? Vai ter que pagar mais 2 salários de indenização para cada um dos demitidos. Então, assim, a diferença hoje, inclusive tomou uma corneteada do presidente do sindicato, assim, ó, o Grêmio lá atrás, ou recentemente, estava com as suas dificuldades. O ano passado, começo do ano passado. Querendo demitir as pessoas. Pô, fomos lá, fizemos um acordo de redução da carga horária, justamente para evitar muitas demissões. E aí tomou a corneta do Grêmio. Mas o Grêmio é um clube bem administrado. É o que eu venho dizendo há horas. O Grêmio é um clube bem administrado. Né? Gestão Romildo Bolzan. Internacional é uma bagunça. Internacional é esse time que contrata um técnico que vai jogar com o Grêmio como se estivesse jogando com sei lá, qualquer coisa. Tá? E aí depois o vice de futebol, que é o responsável, Silvio, o doutor Joaci, por alertar e para dizer para o cara, olha, esse jogo aqui é importante, né? Para a nossa trajetória, isso aqui ajeita o time. Não, depois do jogo seguinte, perdemos, mas o que importa é o projeto, tipo, quem era do projeto? Vanderlei Luxemburgo, né? Dando uma de Vanderlei Luxemburgo. Tá? Pô, o Internacional é ridículo, atualmente. O Internacional me envergonha, me sinto envergonhado, como colorado. Esse negócio, o Yarley foi o melhor jogador do maior título da história do Internacional. Foi demitido agora. Como qualquer outro colaborador, qualquer outro funcionário. Então, esse é o Internacional. Perdeu 2 títulos, 2 anos seguidos dentro do estádio Beira-Rio. Não deu nem para reclamar que foi roubado no Brasileirão e foi pelo VAR, porque constrangimento, de forma constrangida, não conseguiu fazer um gol no último jogo no Corinthians, que veio a Porto Alegre de sangue doce. Esse é o Internacional. Perfeitamente. O doutor Joaci quer fazer alguma... O que me chamou a atenção como gremista foi o seguinte, que o Dourado, do Internacional, quando terminou o jogo, disse assim, eu não sei o que está vendo no nosso time, que os caras estão com medo de chutar em gol, eles chegam na frente e não chutam. Então eu queria saber o que o Valdir me diz isso aí. Bom, primeiro que eu acho que o Dourado não podia falar o que falou. Tá? Acho que tinha que ter ficado quieto como capitão do time, né? Tá? Eu sinto... Aliás, jogou muita bola no Grenal. Grande jogador ele é. Não, ele é um bom jogador, mas o Dourado é azarado, né? Tá? O Dourado não conseguiu ganhar nada ainda. Tá? Fez uma declaração, mas para mim essa declaração, ela vem, doutor Joaci, nesse cenário que eu acabei de comentar. Né? Olha as coisas, nas redes sociais foi divulgada uma frase do Guinha Azul, antes do Grenal. Eu não lembro agora exatamente a frase, assim, Grenal é a morte, tem que ir a morrer. O Internacional entrou de sangue doce. O time que jogou o Grenal não jogou nenhuma outra partida. Então, o treinador no período de teste. Esse Grenal vale alguma coisa?
Do ponto de vista de campeonato, acho que não vale absolutamente nada. Agora, o Internacional está se acostumando a perder Grenal, né? E o Dourado está nessa, faz parte dessa trajetória de derrotas em Grenal do Internacional. Bem-vindo, não consegue ganhar, e aí se justifica, a gente não chuta. Tá, mas não chuta por quê? Não agride por quê? Então, olha, esse Internacional, esse rapaz que está lá, Alessandro Barcelos, o novo presidente, é uma pessoa relativamente nova na política do clube, mas ele continua seguindo a mesma cartilha derrotista dos seus antecessores recentes. Muito bem. Olha aqui, vamos começar então o programa Fora o Esporte, que nós já tratamos aqui de Grêmio e de Internacional, ouvindo a Roxane Ponzi, doutor Joacim, porque ela traz uma informação importante para todos nós que somos motoristas, né? Que diz respeito à questão do licenciamento de veículos, a taxa de licenciamento. Qual é ou quais são as novidades nesta matéria aí, Roxane? Então, Silvio, essa é mais uma página dessa história, né? Porque, não sei se vocês lembram daquela discussão que nós tínhamos lá atrás, o documento era, na verdade, digital, não era mais físico e, portanto, não haveria mais a necessidade de se pagar. Desculpa, vou ter que pedir que estou ouvindo o meu retorno aqui. Tá bom, pode falando que tá bom. Só baixar um pouquinho. Tá. É que não estava conseguindo me escutar. Bom, o que acontece? O fato de não ter mais que ter um documento físico e não precisar mais pagar aquele taxa de expedição, muita gente, inclusive eu, estava levantando a bandeira da desnecessidade de pagar essa taxa de licenciamento. Pois bem, muita discussão, Detran diz uma hora que paga, outra hora que não paga, orientou que os condutores, né, os motoristas, os proprietários de veículos no Rio Grande do Sul fizessem o pagamento do IPVA e deixassem a taxa de licenciamento de lado, até que se definisse pela nossa Assembleia Legislativa qual seria o desfecho. E esse desfecho chegou. Agora, foi no dia 6, se não me engano, a Assembleia Legislativa, então, bateu o martelo e o valor que antes, né, para os veículos era de R$ 94,00, passa para R$ 66,70. Então, assim que sancionada essa nova lei, que vai tratar da taxa de licença e outras taxas, né, do Detran, não é só essa, cidadão que está, né, prestes a vencer o seu licenciamento e para que ele possa ter o seu documento na carteira digital de trânsito, ou então que ele possa imprimir naquela folha 4 e levar lá no porta-luva do carro, se quiser, ele vai ter que pagar essa taxa, esse valor de R$ 66,70 para que o documento destranque. Mas é importante citar outras novidades dessa legislação que vão ser interessantes, especialmente para quem tem motos, né? Com a ideia justamente de fomentar a regularização das motocicletas. A gente sabe que a nossa frota de motocicleta é maior, né, para aquelas que realizam esses serviços de teleentrega, enfim, que tem uma cilindrada menor. E por ter até um valor de mercado menor, muitas vezes quem as possui não faz a devida regularização. Então, anda de forma até às vezes ilegal, né? Ou seja, não coloca no nome da pessoa certa, não faz a transferência, ou então vende para o vizinho, para o amigo, não faz essa transferência junto ao Detran, e aí vem todas aquelas implicações, tipo recebe multa, a pessoa essas multas não chegam na casa da pessoa, enfim. Todos esses problemas da regularização das motocicletas, elas vieram compreendidas nessa legislação. Por quê? Nos próximos 2 anos, tá, haverá uma isenção para a transferência de propriedade de motos. Então, vamos imaginar que o nosso amigo Vilmar Govnatsky, que tem, né, aquele Porsche, ele deseja vender aquela moto maravilhosa para um de nós, né? A gente vai ter que pagar ele, obviamente, mas não vai precisar pagar, né, a taxa de transferência. Pelo menos, numa moto como a dele, até o dia 31 de dezembro de 2021. No ano de 2022, realmente aquelas motos até 125 cilindradas, que são as motos menos potentes, né, aquelas motos mais comuns. E uma outra coisa que também foi interessante em relação a essa legislação é que ela parou de fazer
uma cobrança escalonada de acordo com o tamanho, com o valor, com a cilindrada do veículo. Por exemplo, os antes que pagavam uma taxa para te transferir a propriedade R$ 1.189, vai para pagar agora R$ 149. Mas é bom dizer uma coisa, não é porque o governo do estado é bonzinho, é que isso aqui é fruto de uma ação que foi julgada em Brasília, lá nos nossos tribunais, STF, STJ, tratando, né, dessa questão da igualdade em relação à cobrança desse tipo de taxa. Por quê? Porque ela é uma prestação de serviço, ela não deve ser, então, equiparada, né, ou então ela ser proporcional à cilindrada de um veículo, porque isso não faria menor sentido. O serviço é o mesmo, seja para um ônibus, né, seja para... Então, eu acho que é bem-vindo, né, essa modificação. É importante que os condutores aqui do Rio Grande do Sul saibam que ainda não conseguirão pagar. Por quê? Porque depende ainda da sanção do nosso governador Eduardo Leite para que a lei seja publicada e passe a valer. Mas isso deve ser uma questão de dias e, óbvio, fique ligado, porque se você não fez o pagamento, faça, caso contrário, seu veículo não estará licenciado. E se você fez o pagamento, né, daquela taxa maior, ano que vem, esse crédito de R$ 27,00, mais ou menos, vai estar disponível lá para os outros serviços que o seu veículo venha a fazer. Muito bem. Aliás, tu falaste na moto do Govinatsky, ele foi proibido de entrar aqui na televisão com a moto, porque ele não tinha espaço para ele estacionar aqui, só caminhonetão pode. E aí ele acabou vindo com o caminhonetão dele, porque a moto atrapalhava aqui o estacionamento da TV. Quando entrava o Govinatsky com aquela moto aqui, para entrar ali no portão de entrada, era uma briga só. Bom, doutor Joacy Casagrande, alguma novidade na sua área, doutor Joacy? Eu queria dizer o seguinte, que eu fiquei feliz em saber, por exemplo, que aquilo que inicialmente parecia que não ia realmente se acertarem as partes, agora eu com uma certa, não, com bastante felicidade, eu pude ver que o governador e o Sebastião, o governador e o prefeito estiveram presentes agora quando veio aqui o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, esteve aí, eles estiveram juntos lá no Hospital Conceição, estiveram no Clínicas. Então, eu estou vendo que realmente as coisas estão indo para os seus devidos lugares. E estou vendo também que, por exemplo, o governador, ele está se mostrando assim, mais aberto, no sentido de isso tudo, levando-se em consideração que nós estamos com faixa preta em todo o Rio Grande do Sul, praticamente. Então, e mesmo assim, eles estão fazendo certas concessões no sentido, por exemplo, de restaurante, por exemplo, o comércio. Eu acho que isso eles estão ajeitando, estão procurando fazer com que as coisas venham para um denominador comum. Isso é muito bonito, isso é bom, é salutar, porque eu não vejo, por exemplo, que o comércio, por exemplo, seja o vilão, que os restaurantes sejam o vilão dessa doença do coronavírus, entendeu? Eu acho que se esses segmentos aí obedecerem, por exemplo, obedecer o protocolo, as flexibilizações, as restrições, aos poucos as coisas podem chegar num bom denominador comum. Nesse sentido, é que eu quero dizer que eu fiquei feliz, porque eu sei que tanto o governador como o prefeito, em verdade, eles querem chegar assim, a um denominador comum e que satisfaça gregos e troianos, porque nós estamos nessa situação de, por exemplo, de economia e do outro lado a ciência, a saúde, então procurando encontrar um termo que satisfaça ambas as partes e, por extensão, a todo o povo gaúcho. Muito bem, tem uma informação aqui chegando quentinha. Diego Souza faz o primeiro gol, Grêmio 1-0 sobre o Independiente del Valle, lá em Assunção, no Paraguai. Uma informação importante é sobre a Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial tem o slogan Simplificar a Sua Vida, é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, que aliás é uma grande entidade de destaque na área imobiliária no Rio Grande do Sul,
nasceu aqui no estado e hoje ela faz sucesso e se consolida no mercado extremamente competitivo, que é o mercado de São Paulo. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. O telefone da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100. E lá em São Paulo, se você quer fazer um contato lá, daqui a pouco quer passar um tempo em São Paulo, quer fazer um lugar, local, alguma coisa, quer se mudar para lá, adquirir um imóvel, a Auxiliadora Predial lá pode ser exatamente a ponta de lança nesse seu investimento. 11 23 48 40 00. O site auxiliadorapredial.com.br. E atenção para a comunidade, para a sociedade do Rio Grande do Sul. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas olha aqui, a consciência cidadã para cuidados com a sua saúde são determinantes. Você tem que cuidar de si próprio também. Não adianta não fazer isso aí porque o resto fica comprometido. Então, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem esse slogan: defender os médicos é defender a saúde. E não só a saúde, é defender a nossa saúde, não só dos médicos, mas a nossa saúde, a saúde da população. Nós vamos agora assistir um VT do governo do estado do Rio Grande do Sul que fala sobre exatamente essa questão que nós falamos agora, que nós citamos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que diz respeito ao coronavírus e aos cuidados, e à saúde, à preservação da saúde, que exige que nós tenhamos muito cuidado. Então, esse VT mostra aí e enfatiza esta necessidade de termos o cuidado com a nossa saúde para que nós possamos passar essa situação toda que a pandemia nos trouxe desde o ano passado e, enfim, voltarmos a uma vida naquela normalidade que nós conhecemos e amamos muito bem. Vamos a esse VT, a esta informação importante do governo do estado do Rio Grande do Sul. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara, lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Às 19h30, lembrando, o Grêmio ganha de 1-0 lá do Independiente Del Valle, gol do Diego Souza, né? Importante lembrar, porque tem muita gente que está assistindo aqui, mas está de olho também no jogo lá em Assunção. Bom, nesta reunião que houve ontem e hoje, prosseguiu durante essa sexta-feira, entre as autoridades do Rio Grande do Sul, ficou decidido um certo afrouxamento nas restrições ao funcionamento do comércio, todo o comércio no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre em especial. E devemos salientar muito que esse diálogo tem sido muito pressionado pelo novo prefeito de Porto Alegre. Se tivéssemos aí um prefeito como no ano passado, até o ano passado, certamente Porto Alegre estaria hoje ainda sofrendo muitas restrições e continuaria sendo administrada por alguém que não tem nem um pouco de sensibilidade com a sociedade, que era o ex-prefeito de Porto Alegre. Mas a coisa mudou, Sebastião Melo, nosso prefeito em Porto Alegre, graças a Deus. Então ficou agora estabelecido que mesmo com a bandeira preta, atenção, de segunda a sexta-feira, a partir de segunda-feira, manutenção da restrição das atividades presenciais entre 20 e 5 horas, entre 8 horas da noite e 5 da manhã, as atividades presenciais têm restrições, continua normal. Supermercados, atenção, não tem mais limitação de horário. Não tem mais. O Zafari, que fechava 8 horas, depois foi 9 horas, pode ir agora até as 10 horas da noite. Bares e restaurantes, das 5 às 22 horas, com saída dos clientes até as 23 horas. Então, até as 22 horas pode entrar e sai às 23 horas. Comércio não essencial, das 5 às 20 horas, depois somente delivery. Academias e cultos e ações religiosas, das 5 às 22 horas. Aliás, sobre isso daqui a pouco nós vamos falar, também em função da decisão lá do Supremo Tribunal Federal. Os demais serviços, das 5 às 20 horas. Finais de semana, importante, final de semana é o seguinte, bares e restaurantes das 5 às 15 horas, com saída de clientes às 16 horas. Comércio não essencial, das 5 às 20 horas, depois somente delivery. Academias e serviços religiosos de 5 às 22 horas, permanece praticamente igual. E demais serviços também das 5 às 20 horas. Então, realmente houve uma
um afrouxamento das restrições, e era necessário, porque, na verdade, se nós analisarmos, desde o ano passado para cá, todas as medidas restritivas não deram resultado absolutamente nenhum. Onde não houve essas restrições, o resultado foi até melhor. Então, eu acho que temos que conviver, preservando a saúde, claro, preservando a saúde, mas também não sermos tão cientificistas como era no século passado aqueles sistemas totalitários, né, que alegavam a ciência acima do ser humano. A ciência tem que estar a serviço do ser humano e não submeter o ser humano. Porque quando a ciência quis ser acima do ser humano, nós tivemos fascismo, comunismo e nazismo. Então, esse é o grande perigo que nós estamos correndo aí. Colocar a ciência acima do ser humano é um desserviço para a humanidade. Não sou eu que estou dizendo isso. Basta eu ler os livros mais altos especialistas da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, da economia, todos eles, grandes nomes, dizem exatamente isso. E aqueles que são, que amam a democracia e, sobretudo, as liberdades individuais. Aliás, nós corremos sério risco, neste século, de perder as nossas liberdades. Eu até cito vou citar antes de ouvir a palavra dos nossos companheiros aqui, um livro que para mim é uma das bíblias do economista, que é do Friedrich Hayek, Prêmio Nobel de Economia de 1974, se puder pegar aqui. Friedrich Hayek é um grande economista, ele é o pai da economia liberal, O Caminho da Servidão, esse é o título desse livro. Esse livro eu recomendo para todo mundo, sabe por quê? Porque nós estamos indo no caminho da servidão. A pandemia mostrou que o mundo inteiro, através de uma ideologia totalitária, corre o sério risco de acabar com as nossas liberdades individuais. Neste livro, na página 128, olha o que o Hayek diz, sobre esse ser que está aí, essa ameba que está querendo voltar à presidência da República, que é considerado hoje o maior ladrão, o maior aproveitador do mundo e que tem quase 40% da preferência do eleitorado brasileiro. Olha aqui, Friedrich Hayek. É por esta razão que eu citei que homens inescrupulosos e sem inibições têm mais probabilidade de êxito numa sociedade que tende para o totalitarismo. E mais, quem não percebe isto ainda não mediu toda a vastidão do abismo que separa o totalitarismo dos regimes liberais. A profunda diferença entre a atmosfera moral sob o coletivismo e a civilização ocidental, essencialmente individualista e que dá um caráter especial para as liberdades individuais. Valdir Casagrande. Valdir Benquese, depois o nosso Casagrande. Eu concordo contigo, assim, eu acho que, na verdade, o Brasil, por alguma razão, né, ele se aproxima de forma perigosa e de uma visão, talvez, totalitarista, tá? Porque, assim, o sinal do totalitarismo é o desrespeito às instituições, tá? O descontrole, tá? E é um pouco o que a gente vem percebendo aqui no país. Tá? Eu não sou nem direita nem esquerda, na verdade eu tenho uma visão talvez um pouco técnica demais em relação a isso, o que atrapalha o meu viés ideológico. Tá? Mas o que eu percebo é o seguinte, há um enfraquecimento e uma tentativa, principalmente daquelas instituições que procuram defender os interesses da sociedade. Exemplo, Ministério Público. Olha o que fizeram com aqueles rapazes lá da Força Tarefa da Lava Jato. Eles passaram de heróis a vilões. E qual é a instituição que está aí para defender os interesses? Tu falasse agora há pouco do ex-presidente Lula, né? Nós elegemos Lula presidente, nós elegemos Dilma presidente. Né? E agora vem cá, Palocci devolveu não sei quantos milhões, certo? Para a Lava Jato, aí dentro daquela delação premiada, tem um termo técnico aí que não lembro o nome agora. Se ele não é mais condenado, vai ter que devolver para ele. Vai ter que devolver para ele e para todos. Mas não é o fato de devolver, é porque devolver é um equívoco. Porque eles não deixaram de ser criminosos, porque dentro das instituições que comandam o sistema, houve mudança no viés do pensamento e das ações. Ele foi um criminoso com base naquilo que estava acontecendo naquele momento. Mudaram as regras do jogo no meio do jogo. E ele passou a ser herói, agora está aí dando discurso, dando entrevistas, pré-candidato a presidente da República.
Eu não sei aonde vai parar esse negócio, sinceramente. Tá? Aí agora o STF entra na questão aí de exigir lá uma CPI da pandemia, no momento, me parece absolutamente equivocado. Aí o presidente responde. Parece que nós chegamos numa situação assim, de descontrole total. Né? A sociedade não sabe em quem acreditar. A própria mídia, a grande mídia, explicitamente tomando parte nesse processo, criando fake news, divulgando que não podem ser divulgadas, né, fake news, mas a própria grande mídia faz uma série de fake news. Né? Olha o site, por exemplo, vou pegar uma empresa que é a mais emblemática aí, olha o site da Globo G1, é impressionante o que eles fazem com o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu não sei se exatamente aonde pode dar esse negócio, onde pode chegar, a sociedade, ou parte dela, querendo que os militares socorram a sociedade, mas parece que não há, por parte dos militares, nenhum movimento nesse sentido. E o outro lado deitando e rolando, fazendo força para que esse governo seja deposto, utilizando a pandemia, e o que é mais impressionante, muitas vezes vibrando com a morte de pessoas, justamente para tentar enfraquecer o outro lado. Mas isso é o regime de esquerda. O valor... Como é que foi, Silvio? Tu que é um economista mais estudioso da história. Como é que foi lá na União Soviética? Como é que é na China? Qual é o respeito ao indivíduo e ao ser humano nesses lugares? Cuba, Venezuela, começando na Argentina. Será que seremos os próximos? Antes de ouvir o Joaci e depois a Roxane, só para pontuar aí que tu falaste, né, essa questão da ideologia. Eu sempre disse aqui nesse programa, eu vim para cá em 2017, que graças a Deus na eleição de 2018, nós tivemos a oportunidade de ver esse choque entre as ideologias. Por quê? Ideologia é um termo que surgiu após a Revolução Francesa, foi em 1796, por um francês filósofo chamado de Antoine de Tracy. Antoine de Tracy ou Antoine de Tracy. Ele criou esse termo ideologia para fundamentar as teses sociais, econômicas, psicológicas, enfim, toda da sociedade. E aí ideologia significa exatamente isso, o assambarcamento dessas teses da sociologia, da psicologia, da filosofia e tal. Então, em 18 nós vimos o que está por trás, e foi importante que tu tocaste, viu, Bianchese, o que está por trás da esquerda, e o que está por trás dos conservadores e o que está por trás da direita. O que está por trás do PT, do PSDB, que hoje o PSDB é a mesma coisa que o PT, não tem diferença nenhuma. Eu queria que alguém me apontasse qual é a diferença do PSDB para o PT. Não tem. Então, do PSDB e do PT, que são esquerdas, extremas, esquerdas, e de outros partidos, PP, até a parte do PMDB, que se dizem, Partido Liberal, PSD e tal, que se dizem de direita. Então, atrás dessas coisas que interessa, a ideologia que está atrás é essa. E como tu pontuaste muito bem, eu acho, e aí eu confirmo, que para mim o grande negócio de todas as ideologias é saber qual é a ideologia que me garante a liberdade. Então, hoje nós corremos um risco porque sabemos quais as ideologias que nos tiram a liberdade, que nos tornam vassalos. Joaci. Eu prestei muita atenção no que falava o Valdir e agora o Silvio, e quero trazer aqui 3 focos. Primeiro, nós vamos focar, por exemplo, nós vamos focar o HIV, a AIDS. Vocês se lembram? A AIDS, 81. Quando surgiu, que ela veio da África. Então, o que aconteceu? Foi um tumulto geral, diziam que veio do macaco e tal, e a AIDS, em verdade, matou muitas pessoas. E o que aconteceu? Não fizeram naquela época nenhum o lockdown. Então, agora eu pensando também, o coronavírus. O coronavírus, ele veio e está matando muitas pessoas, realmente, mas eu acho que não é necessário que se faça lockdown, porque houve determinados países na Europa que adotaram essa medida e não se saíram bem. Por que procure obedecer a, por exemplo, o protocolo, as flexibilizações, entendeu?
e restrições que tem que ser feito, mas vamos trabalhar, vamos botar para frente. Não vamos ficar de braço cruzado e ficar desesperado. Aquilo que ocorreu com o HIV, que até hoje, não nem descobriram ainda a vacina. E nós estamos com uma enxurrada de vacina que vão chegar aqui no Brasil para acabar, não digo acabar, para tirar de foco, tirar de cena o coronavírus. E agora eu quero trazer para vocês aqui, quando o Valdir falou, quando o Lula se candidatando, se colocando a candidato do Brasil novamente a ser presidente brasileiro. Eu estou lendo um livro escrito pelo Obama. Esse livro chama-se A Terra Prometida. Tem 700 e poucas páginas. E eu estava lendo ali uma coisa, e o Obama, e quem escreve é o Obama. Obama chega e diz o seguinte: olha, quando teve o grupo dos 20, eu me lembro, sim, vocês aí se lembram do grupo dos 20, diz o Obama, lá nesse grupo dos 20, então nos reunimos as 20 países mais importantes do universo. E ali tinha o BRIC, vocês se lembram bem? Sim. Tinha o BRIC, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e tal. Aí o Bolsonaro diz ali, se vocês quiserem, eu trago o livro e mostro a página para vocês. E o Bolsonaro não ia dizer uma bobagem para ser processado pelo Lula. E ele chegou e disse para os amigos: esse cara aqui, esse cara é o maior propinão do mundo e ele só pega propina muito poupuda, muito grande. Mas o próprio Obama dizia uma coisa dessa, e nós queremos um homem desse para novamente ser presidente do nosso país. Convenhamos, vamos pensar, vamos botar as coisas no seu devido lugar. Rojane Ponce. Fico pensando que, óbvio que não quero recriminar o pessoal da Lava Jato, mas eu acho que a culpa de termos hoje um Lula se achando suficiente para se candidatar, apesar de todas, né, as coisas que aconteceram no governo dele e posteriormente ao governo dele, como bem falou ali, o Palocci não vai querer devolver dinheiro se ele não tivesse minimamente alguma culpa ou uma intenção de fazer uma delação. Isso são indícios de que alguma coisa sim aconteceu, por mais que a Lava tenha passado um pouco dos limites no sentido da tentativa de aplicação da lei, no sentido de botar moral, né, nessa situação que a corrupção é no nosso país. Então, eu lamento muito que a forma como se tenha tentado, né, ou seja, os fins tentaram se justificar aos meios. E isso hoje, né, criou um monstro, e o monstro está aí com um bom percentual de intenções de voto. Infelizmente, eu acho que, como cidadão, ou melhor, falando de mim, né, como cidadã, eu não consigo, Silvio, aí nesse ponto eu vou ter que discordar de ti, eu não consigo botar a ciência totalmente de lado, né, em prol do ser humano. Eu não posso a ciência só até a parte em que ela me é interessante ou me convém. E eu não tenho como também fechar os olhos para esses números absurdos de mortes diárias. Por mais que a grande mídia possa estar, né, focando nas coisas ruins, essa é uma coisa ruim que está acontecendo. E ela pode ser sim verificada, a não ser que a gente possa alegar aqui que estejam mentindo em relação ao número de mortes diárias. Então, hoje, a pandemia é uma realidade muito triste, ela está atingindo um número absurdo de pessoas, né? A gente estava fazendo levantamento de quantos que morreram e quantos que nasceram. Eu estava vendo que morreu 2/3 a mais do que de pessoas que nasceram no último ano. Então, isso só com a pandemia. Então, isso é preocupante, sim. Eu acho que, na medida do possível, a gente precisa tentar seguir os protocolos científicos e tentar não politizar mais ainda do que está politizada a questão da pandemia. Acho que esse seria o meu recado. E aí, Valdir? Só para fazer uma observação, Roxane, com todo o respeito, assim, né? Mas, na verdade, o que aconteceu com aquele pessoal da Lava Jato não foram indícios, né? Foram provas extremamente robustas, provas irrefutáveis, daquele que foi, nível mundial, o maior caso de corrupção de um governo. Tá?
no caso da Lava Jato, é evidente que pode ter cometido, né, lá os promotores, procuradores, algum excesso, o próprio ministro não, né, na época, juiz Moro, né, talvez tenha exagerado em alguma situação, talvez até na publicização, né, de determinadas situações, mas assim, é inquestionável que aquilo foi um crime organizado, uma quadrilha vestida de vermelho que tomou conta do país. Eles quase conseguiram quebrar a Petrobras. Tal foi o ímpeto. A voracidade. A voracidade. Né? Mas tudo isso agora, os mocinhos viraram bandidos e os bandidos parece que se transformarão em mocinhos, né? É isso que nós começamos a ver. E aí eu volto à minha fala inicial, doutor Roxane e Silvio, que a amostragem histórica de que quando as instituições começam a ser enfraquecidas e combatidas, principalmente aquelas que representam os interesses da sociedade, nós ficamos muito próximos da ingovernabilidade e, consequentemente, aí abrem-se as portas para o totalitarismo. Muito bem, olha que a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro sempre melhor e com toda a segurança. Nós sabemos que existem lugares em que a gente frequenta e que ali acabamos criando vínculos, né, com as pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, pessoas das nossas relações. O supermercado Zafari sempre tem um cantinho lá para você fazer suas compras e tal, e conversar com os amigos, com a família e tal, com seus vizinhos, etc. e tal, com pessoas das suas relações. Então, o Zafari tem um slogan que diz o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. Daqui a pouco, agora estão caindo essas restrições, aí nós poderemos voltar a nos encontrar, conversar, nos reunir, nos abraçar e ver os amigos e desfrutar com a família dentro do supermercado Zafari, nas várias unidades que o Zafari tem aqui e fora daqui. Então, a vida realmente acontece quando a gente se encontra e, principalmente, né, nos encontramos no supermercado Zafari. Vamos acompanhar esta mensagem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Olha aqui, ó, problema com óculos, visão, Casa dos Óculos. Qualidade a toda prova. A Casa dos Óculos fica ali na subida das Andradas. O candidato disse que sempre é na descida. Não, é na subida e aí à esquerda, na calçada da esquerda. Ou na descida, viu, candidato? Está assistindo o programa, um grande abraço. Ouvindo da Praça Dom Feliciano, à direita, Casa dos Óculos. Está aqui o doutor Joaci, cliente da Casa dos Óculos, né? O Vitorino Vilmar Balena, um grande abraço ao Vitorino Vilmar Balena. Casa dos Óculos ali na Andradas 1802. Eu antes de vir para cá, eu passei ali na frente, leva lá então para o Silvio. Abraço ao Vitorino Balena, ao Vitorino Vilmar Balena, um grande sujeito, grande amigo e tal, e sabe onde anunciar, né? Anuncia aqui no Atividade. Então aqui, ó, aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sola, agora o Bianchese que vai mudar um pouco o óculos de sola aí para enfrentar o próximo verão, né? Isso aqui já acabou, né? O próximo verão, e já sabe que vai passar na Casa dos Óculos. Porque amanhã vai ser quente. Né? E amanhã vai ser quente, vai ter 31 graus centígrados. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. e tal. Conta com uma equipe especializada, naturalmente, que vai lhe dar um bom atendimento e vai lhe mostrar aí as qualidades, né, das armações, dos óculos, das lentes que a Casa dos Óculos fornece. E é importante também lembrar que, neste momento da pandemia e em qualquer momento da atividade econômica, uma instituição que está focada em qualificar o mercado de trabalho, qualificar a força de trabalho,
ela assume uma importância muito grande, muito transcendental, não é, Sem dúvida. Valdir? Porque tem essa experiência também com o CIE. Este é o papel do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que já é modelo nacional e uma referência em todo o país. Veja aí o programa de aprendizagem nesta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Olha aqui, pessoal, o debate continua, mesmo no intervalo, continua o debate. Estamos debatendo os dois aqui, um de um lado, do outro, tem um bombardeio aqui, eu fico no meio, né? Parece que eu estou numa guerra. Doutor, eu sou um admirador do doutor Joaci, nós somos muito amigos. Tá certo. Muito bem, olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho. É verdadeira. Vamos falar um pouquinho de vidros, né? Vidrobox. O Vidrobox está aqui no mercado brasileiro desde 1971, viu, Valdir Benquese? Desde 71, faz 50 anos, portanto. Eu conheço uma pessoa que foi na inauguração. Olha para ela, então. Está olhando para ela. Fui na inauguração da Vidrobox. Eu estava começando, sabe, em 71, sério, sabe quantos aninhos eu tinha? 20 aninhos. Estava começando no jornalismo, o Jornal O Globo depois, né? Então, correspondente no Rio de Janeiro e tal, etc. E tal. Bom, mas aí Vidrobox foi lá inaugurado em 71, tem 50 anos de vida. E hoje o vidro, naturalmente, ele que foi, eu sempre digo assim, ele foi descoberto, né, pelos fenícios, há 2.500 anos. Portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, aquela sacada que tu tem lá no teu edifício, que era de 560 metros quadrados, aquela que fica lá para o lado sul, aí precisa ser fechada a sacada, aquela porque tem muito vento, não vamos mais comer aquele churrasco lá que tu nos ofereceu outro dia. Box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesa, vou até no compromisso, pelo menos, espelhos, Vidrobox Blindex, não tem outra, Vidrobox Blindex, entra no site aí, vidrobox.com.br e o telefone 3302 4343. É claro que nós temos que falar, claro, da pandemia, né? E vamos ver de novo esse comercial aí que é importante nesse momento que nós estamos passando, né? E nessa situação que estamos enfrentando, ouvir essa mensagem do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que está esclarecendo aí e chamando a atenção das pessoas para que ela também tenha o seu cuidado, né? O cuidado pessoal, porque, enfim, quando cada indivíduo for responsável pela sua vida, se preservar e preserva o outro, e, enfim, a coletividade ganha e nós vamos passar esse problema mais rapidamente. Então, sobre os cuidados com a nova variante do coronavírus, aí está o recado do governo do Estado do Rio Grande do Sul. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara, lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, com a pandemia desde o ano passado, né, nós tivemos muitos problemas para fazer pagamentos, sobretudo para o governo, né, quem mais nos cobra é o governo, prefeitura, estado, federal e tal. E nós temos a questão do trânsito, né, Roxane Pose? Porque, na verdade, o Detran trabalha com prazos, nós temos prazos para fazer isso, fazer aquilo, pagar isso, pagar aquilo. E me parece, essa informação que eu acho que tu vais confirmar aí e esclarecer melhor, há novos prazos para, foi suspensos os prazos, né, ou ampliados para o pagamento de tributos, aí é verdade nesta área? Não só tributos, Silvio. O que aconteceu, né? No ano passado, em 2020, nós tivemos a interrupção de todos os prazos que diziam a trânsito, seja de renovação de carteira, seja de indicação de condutor, seja para fazer recurso de infração que a pessoa eventualmente recebe. Até as próprias expedições das notificações, elas ficaram interrompidas no ano de 2020. Em início de dezembro, né, esses prazos eles foram retomados. E aí tem escalonamento em relação a isso. Tanto é que eu, em várias oportunidades, comentei aqui
que todos aqueles que tiveram a carteira de habilitação vencida no ano de 2020 teriam praticamente, ao invés de 30 dias, teriam 12 meses para fazer a sua renovação, né? Vamos imaginar, a pessoa teve a carteira vencida lá em outubro de 2020, ela teria até outubro de 2021 para fazer essa renovação. Tudo isso com vista a evitar aglomeração nos CFCs, e, enfim, né? Não só os CFCs, os CRVAs também que tratam lá da transferência de propriedade. Havia muita dificuldade na época, inclusive comprei um carro novo, como é que eu vou emplacar se o serviço não está funcionando? Ainda que o Rio Grande do Sul tivesse serviços, né, funcionando com uma quantidade menor, outros estados nada funcionava. Então, essa ordem do CONTRAN do ano passado acabou se encerrando no início de dezembro e tudo seguia normal até, né, essa nova onda aí do coronavírus, que realmente dificultou bastante a vida dos órgãos públicos. E por conta disso, a grande maioria dos estados da federação, se não me engano, foram só 4 estados que não tiveram esse pedido de prorrogação, novamente, então, paralisaram tudo. Grosso modo, é como se aquele, né, cidadão que venceu a sua carteira de habilitação lá no dia, 1º de dezembro, 1º dia de 2020, ia ter até outubro de 2021 para fazer a renovação. Com a prorrogação dos prazos, ele vai ter que ver como é que vai ficar depois que eles retomarem essa contagem novamente. Em princípio, essa prorrogação serve para todos os veículos, tá, que são registrados no Rio Grande do Sul e para também todos os municípios, enfim, e órgãos rodoviários do estado do Rio Grande do Sul. Há uma discussão a respeito de multas, tá, aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, pelo DENIT ou até pela NTT, que é aquela que trata lá dos caminhões, né? Para esses, há uma orientação de que esses prazos não estão interrompidos. Então, muita atenção. Se você recebeu multa, né, de EPTC, de DETRAN, de DAIR, prazo paralisado. Mas se você receber uma multa, por exemplo, da PRF, do DENIT, por um excesso de velocidade, por exemplo, é bom que você fique atento, porque para esses, os prazos, em princípio, estão rolando, tá bom? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e primeiro que a pandemia, né, arrefeça um pouco e segundo que esses serviços voltem a funcionar de forma tranquila. Em princípio, se você for parado, né, em alguma blitz e a sua carteira estiver vencida, você não vai receber nenhum tipo de infração por conta disso. Muito bem. Valdir Bequezzi, qual é o teu problema com o DETRAN? Não, com o DETRAN não tem nenhum, ainda. Ainda? Ainda bem. Cara, eu fico ouvindo a Roxane, assim, eu fico encantado, eu tenho 1000 perguntas para fazer sempre para a Roxane. A consulta dela é cara, viu, tio? Não, eu sei que é cara, inclusive já indiquei amigos meus aí para a Roxane, para mim, das pessoas que conhecem, o maior especialista, né, nessa área aí no Rio Grande do Sul. Roxane, deixa eu fazer uma pergunta. Mas pode fazer, aproveita. Pois é. Saiu algum dado estatístico aí dos últimos meses em relação à questão do trânsito, acidentes, mortes, se houve redução, aumento? Sabe, Valdir, que isso aconteceu bastante, houve uma redução significativa ali no primeiro mês em que todo mundo foi colocado, né, enjaulado dentro de casa com a questão da pandemia no ano passado. Nós tivemos uma redução assim, em torno de 80%, 90% mais ou menos em relação aos acidentes. Só que logo isso já foi crescendo novamente e hoje a gente já sabe que a pandemia por si só, tá? Sim, ela diminuiu de uma certa forma a circulação, mas ela não foi capaz de diminuir a questão das mortes no trânsito, né? E aí eu vou te explicar mais ou menos qual é o raciocínio. Quando eu tenho ruas mais livres, né, sem tantos veículos, a tendência é que o condutor aumente a velocidade. E é justamente, né, o aumento de velocidade que a resposta, por exemplo, para um pedestre que atravessa, né, de sopetão na rua, ou um ciclista que
daqui a pouco está andando fora da ciclovia, e aí o motorista está em excesso de velocidade, ele já tem mais dificuldade de desviar. Falando nessas situações. Ou, por exemplo, cruzamento, né? Tem um que ultrapassa o sinal vermelho. Se todas essas situações estiverem ainda com a pitada do excesso de velocidade, isso tende a que o acidente não seja evitável e, inclusive, às vezes o resultado morte também não seja evitável. Então, infelizmente, os números, dados eu não tenho para te dizer, mas o que eu posso te garantir é que houve sim uma diminuição, né, visível a olhos vistos, mas que isso foi já diminuindo com o tempo e hoje a gente infelizmente acaba tendo que trabalhar, né, com números do trânsito competindo leitos aí com a Covid. Doutor Joaci Casagrande Paulo, o senhor está 0-0 com o Detran ou está devendo alguma coisa lá? Eu estava escutando a Roxane falar, então, inclusive falando com os meus botões, eu digo, um dia que eu tiver um problema com o meu carro, eu vou procurar a Roxane, se tiver multa, isso e aquilo. Mas, deixando a Roxane agora um pouquinho de lado, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu estava prestando atenção que o Bolsonaro tem que ser malabarista. Por que malabarista? O Bolsonaro, agora, o que eu noto é o seguinte, a esquerda quer pegá-lo de qualquer jeito, a briga do gato e o rato. Então o Bolsonaro está fazendo um monte de coisa certa, está desestatizando o Brasil, que com essa pandemia o Brasil entrou num buraco abissal de dívida, de prejuízo e tudo. E ele o que está fazendo? Ele está desestatizando, ele está fazendo concessões ou vendendo aeroportos, portos, ferrovia, essa ferrovia do oeste, leste, na Bahia, tudo para ver se entra dinheiro para poder e aplicar, por exemplo, no problema sanitário. Que, aliás, o próprio governador do Rio Grande do Sul está fazendo, né? É isso, parabéns então, a ele, que embora na campanha ele tivesse feito, que disse que não ia privatizar, está fazendo, e eu acho que isso é certo. Eu acho isso importantíssimo. Mas o que faz, então, a esquerda? Por esse lado, ali não dá para ir, que essa defesa deles é forte. Vamos por aqui. Então, eles querem um impeachment, querem impeachar o Bolsonaro, querem impedi-lo, querem tirar de cena. O que vier agora? Uma coisa que eu notei, deve ter independência dos poderes, tem que ter o executivo, legislativo, judiciário, e se respeitarem. Mas não está havendo isso. Por exemplo, a Suprema Corte, com esse nome pomposo, Suprema Corte, eles pensam que são Deus, então. Então, o que acontece? Vão atrás do Cajuru, que é o senador que gosta de aparecer, o cara de confusão, e vamos tirar o Bolsonaro, porque essa pandemia, isso tudo está em função dele, é que está tudo em saída, o povo está morrendo, é genocida, isso e aquilo. E o Barroso abraça isso aí e fala com o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, olha, tem aqui um processo contra o Bolsonaro. E eu gostei da atitude do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, que ele disse assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos acalmar com isso aí, vamos atacar, é a pandemia, que o nosso povo brasileiro está morrendo, entendeu? E o que acontece, quer dizer, que era para contemporizar, por exemplo, o papel da Suprema Corte, eles estão jogando um míssil no Bolsonaro. Então, eu acho que isso aí é uma aberração. E agora, então, ele pegou, estava dando aula hoje, o Barroso, lá na faculdade, lá no Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, quando saiu, já foi dizer, olha, o Bolsonaro disse isso, disse aquilo, o senhor, tem outro processo aqui do Ciro Gomes, que agora nós vamos derrubar o Bolsonaro. Então, isso aí não leva a lugar nenhum. E nós temos que ter paz, temos que concentrar os nossos objetivos, concentrar, por exemplo, agora cerrar a fileira e vamos no sentido de erradicar, não digo erradicar, amordaçar esse vírus aí e não ficar um agredindo o outro. Isso é uma coisa muito triste para o nosso país. Entendeu? Isso que eu estou sentindo, porque eu não sou político, eu sou um simples médico, um bacharel em direito, mas eu observo essas coisas e eles querem, de qualquer maneira, eles querem detonar com
com o Bolsonaro. Mas a coisa não é por aí. Nós temos que se concentrar e cerrar fileiras agora no sentido da erradicação dessa coronavírus. Eu não sei se vocês pensam como eu. O meu pensamento é esse aí. Desculpa se alguém não pensa igual e acha que eu estou errado, mas o meu pensamento me leva a pensar isso aí. Na verdade, é o seguinte, essa questão do... Eu acho que o Supremo já deu um golpe na democracia brasileira, ele patrola todo mundo, se acha o único Deus, como Deus, ele que sabe das coisas, ele que determina, ele que faz. Então eu sugiro para o ministro do STF, podemos trocar. Fazer a CPI da pandemia, vamos fazer, mas vamos fazer a CPI da toga também, que está arquivada lá no Congresso Nacional, ou não. Tem lá pedido de impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal que estão engavetados. Então eu acho justo até se o Supremo quer ver isto, ele quer ver o circo pegar fogo, então vamos botar fogo também no Supremo. Vamos aceitar a CPI da toga. E tenho a certeza que os 11 ministros, nenhum deles vai sair ileso. Mais do que isso, né? Há no Supremo um grupo justamente preocupado com isso, Silvio, de que haja uma retaliação do Senado, tá? Justamente, então, que volte à tona a lava-toga, claro, tá? Que era o nome da operação, tá? A questão também do impeachment de ministros, que começou a rodar em algumas situações e foi abafado. Então, esse tiro que o Barroso deu pode sair pela culatra. Se quiserem tirar limpo, fazer uma limpeza, então vão fazer em tudo. E, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, porque eu não sou jurista, eu sou economista, sou jornalista, mas tenho 50 anos de experiência na área de jornalismo e eu nunca vi uma instituição que hoje espezinha a sociedade, passa por cima das outras instituições, patrola o presidente da República, patrola o Senado. Aliás, a culpa também do próprio Senado, do próprio Congresso Nacional, que se deixa, se abaixa, porque os caras também estão com a cueca suja, não, esse é o problema. Então, então quer tirar limpo, vamos fazer tudo isso aí, a lava-toga, a CPI da toga, a CPI da pandemia, a CPI disso, daquilo. E aí talvez o Brasil saia melhor. Só uma informação para o doutor Joaci, o Bolsonaro bateu o recorde de um presidente que mais pedidos de impeachment. Teve 107, até agora 107 pedidos de impeachment. É porque ele é imbatível no ano que vem, né? Todo mundo quer a cabeça do Bolsonaro, né? Lá no Nordeste, o problema da esquerda é que ela está apavorada, porque no Nordeste... Vocês querem saber quem é o Barroso? O Barroso foi advogado de defesa do César Battisti, aquele bandido vagabundo. Ele está sempre aliado a criminosos. Eles estão sempre aliados aos criminosos, só soltam criminosos. Olha aqui, vamos falar um pouquinho de coisa boa. Hoje é sexta-feira, fim de semana e tal, vamos falar de vinhos. Vinhos do mundo. Vamos falar um pouquinho de vinhos do mundo. Vinhos do mundo, olha aqui, ó. O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você que é cliente a melhor experiência, claro, no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Nós temos aí 3 lojas da Vinhos do Mundo em Porto Alegre. A primeira está aí para você na Cristóvão Colombo, 1493, bem próximo aqui à TV, no bairro Floresta. A segunda na Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, em Porto Alegre. E a terceira lá no meu bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135. Vinhos do Mundo. Não tem melhor coisa do que um vinhozinho bem, né, um caprichado, a qualidade do vinho acompanhado de um queijo lá do Armazém do Queijo e tal. E o vinho é, segundo os médicos, aqui tem um que talvez comprove isso, é a única bebida que também é um remédio, né? O vinho é um remédio, o vinho tem qualidades extraordinárias. E falando em CCG, Centro Gaúcho, né? Centro Clínico Gaúcho, Centro Gaúcho da Clínica, o Centro Clínico Gaúcho. Na verdade, pessoal, preste atenção aqui, para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. É isso aí, consultas com o seu médico de referência ou com especialistas, sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz, para cuidar e ficar bem pertinho da gente, independente da distância. E outra coisa, que a telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta apenas agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades e para ter acesso é só ser paciente desses médicos. Bom, nós estamos com 20 horas e 11 minutos e eu gostaria de trazer uma coisa boa aqui que é da área do Estado.
que é o seguinte, nós temos aí, na década de 70, o governo fez aqui um chamado Fundopem, que é um fundo de financiamento de investimentos. Na verdade, naquela época, década de 70, o Rio Grande do Sul precisava disputar, havia uma guerra entre os estados, a guerra fiscal entre os estados e tal, uma guerra fiscal. E o Rio Grande do Sul precisava ter atrativos de investimentos, além da infraestrutura e tal, também financeiros. E se criou o Fundopem. O Fundopem teve enormes benefícios para o estado, grandes projetos aqui dentro de Porto Alegre, fora de Porto Alegre, no interior do estado, no agronegócio, hoje mais do que nunca. E hoje, o Fundopem, através do governo do estado, está criando o Fundopem Express. O que é isso? É um fundo, viu, Valdir? Eu queria ter um comentário em primeiro lugar, que tu é empresário. É um fundo que vai atender as pequenas e médias empresas, porque 90% das empresas constituídas no Brasil são pequenas e médias. Sim. E elas é que mais oferecem, que dão receitas e dão empregos. Então é importante que o Estado saia na frente e também tenha este diferencial lá, essa embarque, né, abrace, ampare essas empresas e com isso trazer inclusive outras empresas para cá. Sem dúvida, né, Silvio? A questão do Fundopem é um programa extremamente inteligente, né, porque ele, na verdade, apoia o crescimento, a atração de empresas, né, financia com parte dos recursos que serão gerados depois, né, do ICMS, traz a empresa para cá, gera emprego, gera desenvolvimento, a cadeia toda é beneficiada. Isso gerou, num determinado momento, foi muito importante, principalmente no governo Brito. Eu até nem sabia que era dos anos 70. Né? Tudo aquilo que se falava, né, por exemplo, da Ford e da GM, certo? No sentido de resistência, que estavam, não iam pagar impostos, era o Fundopem. Porque o Fundopem, ele tem um período no qual a empresa é isenta do pagamento do ICMS. Mas depois ela começa a pagar esse valor e o financiamento e etc. Né? Então, o governo do PT, principalmente naquela época, o Olívio Dutra, não ia dar dinheiro para uma empresa americana, para uma multinacional, era o dinheiro do Fundopem. Né? Eu pergunto para você o seguinte, não veio a Ford para cá, claro, agora acabou saindo do Brasil também, mas veio a General Motors. O que se transformou a cidade de Gravataí? A cidade de Gravataí é uma antes da General, não só Gravataí, a região, uma antes da GM e outra depois da GM. Tá? Mas assim, voltando à questão das pequenas pequenas empresas, né, microempresas, é extremamente saudável esse procedimento, tá? Na medida que, como tu disseste, na verdade, acho que a retomada do país não vai se dar pelos grandes negócios, vai se dar justamente pelo fortalecimento dos pequenos negócios, empregando lá uma família, muitas vezes é o empresário e a sua família trabalhando, 1 ou 2 empregados, que vão ajudar com que a gente possa efetivamente, numa retomada da economia, sair dessa situação. E tem muita gente perdendo emprego. Por exemplo, para ter uma ideia, no Brasil, março do ano passado para cá, foram fechadas 35.500 empresas da área de turismo. Sim. Só no Rio Grande do Sul, 2.400. Né, ou seja, quantas pessoas saíram aí então desempregadas, né, doutor Joaci e Roxane também. E, na verdade, essas pessoas hoje, de repente, a opção delas é fazer uma microempresa e atuar no mercado, quer dizer, criar uma geradora de renda, a sua empresa, e oferecer empregos. Então, esse Fundopem Express pode ser útil, né, doutor Joaci? Esses dias eu me aventurei a estudar um pouco de economia. Então, o que eu encontrei lá? Eu encontrei que na grande recessão americana, logo depois da Primeira Guerra Mundial, 29. Os Estados Unidos entrou numa falência, numa bancarrota. E o grande John Maynard Keynes, que foi um dos maiores autoridades em economia, o prêmio Nobel e tudo, ele chegou e orientou o governo, parece que era Franklin Delano Roosevelt, o seguinte, injeta dinheiro aí, a mais não poder, injeta dinheiro e faz o seguinte, e os juros que o senhor vai cobrar das pessoas, principalmente aqueles médios empresários e aqueles pequenos empresários, o senhor faz o seguinte, não cobra impostos dele ou cobra de uma maneira bem irrisória, e daí eles saíram daquela situação. Sim. Isso aí
através do... O keynesianismo, né? O keynesianismo foi fortalecimento do investimento do Estado como propulsor, né? Como indutor de investimento. Roxane Ponce, a tua empresa está sediada só em Porto Alegre ou tem planos para voos mais altos? Olha, por enquanto a empresa se chama CPF, viu? Não é CNPJ. E, como profissional liberal, a gente acaba atendendo... Sim, todo o país. É verdade, eu sei disso. Tem clientes fora do Rio Grande do Sul. Aí do Amazonas. É verdade, eu sei disso. Para te ver como a coisa ela anda. Mas com certeza é um financiamento muito importante, Silvio. E é o que resta, né, para essas pessoas aí que precisam sobreviver nesse momento, né? Nem que seja empreendendo. É uma alternativa, né? Olha aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, que você encontra agora aqui na Di Paolo, em Porto Alegre. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Que maravilha! Nossos pratos são saborosos e são, na verdade, uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta ao Primo Canto em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador, onde o nosso amigo Valdir Bianchesi Júnior, de vez em quando dá uma esticada lá para, afinal de contas, provar lá. Vamos acompanhar aí, inclusive, né? Tem essa mensagem aí do Jeremias, nosso grande ator Jeremias. Paulo Jeremias, Dom Corleone. Se consagrando, não só a casa dele está consagrada, mas ele está se consagrando como um grande ator aí. Vamos rodar então para nós assistir. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Pois olha aqui, o Joaci Casagrande Paulo acompanhou essa mensagem aí do Di Paolo de joelhos aqui. O italiano diz o seguinte, um prato desse aí é para comer ajoelhado. Pois é, mas tem mais uma coisa aqui, ó, e não abusar, apesar da comida de qualidade maravilhosa, né? O galeto aqui que o Valdir adora, então, na verdade, você não pode abusar. Se abusou, né, Valdir? Olina. No galeto, olina, né? Coloca olina aí que não tem problema, a olina resolve o seu problema. A questão estomacal, você está com aquela coisa, inchou demais, assim, comeu demais. Claro, um prato desse aí tu não para de comer, né? Então, você que adora galeta, então quando vai lá, enche de galeta e depois acaba tendo probleminhas. Suco de uva, galeta. É verdade. Então, a olina resolve. E realmente a olina resolve. Desde os tempos da minha avó. A olina que tem mais de 100 anos, é aqui de Canoas, da terra da Simone Magalhães. Eu vou falar agora de um jornal que para nós aqui é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio. Está a manchete do Jornal do Comércio hoje: agronegócio capta recurso no mercado com aval do BNDES. Eu não vi a matéria aqui, mas na verdade o agronegócio hoje, tem grandes empresas do agronegócio hoje que têm ações em bolsas de valores. E essas grandes empresas, elas já têm, no mercado acionário, elas já têm uma fonte de recursos muito barata. Por exemplo, quando uma empresa quer entrar no mercado de ações, ela abre o capital e tira dinheiro de graça praticamente no mercado de ações.
no lançamento de ações. Então, esse é o capital mais barato que existe. Mas tem os recursos aí, o financiamento do BNDES, com linhas de financiamento que vão ajudar mais ainda o nosso agronegócio. Então, está aí, ó, manchete principal do Jornal do Comércio: agronegócio capta recurso no mercado com aval do BNDES. E também o destaque aí, a visita do ministro da Saúde a hospitais em Porto Alegre e fala de vacinas com o governador e com o prefeito de Porto Alegre. Jornal do Comércio. E o seu negócio não pode parar. Daqui a pouco nós estamos entrando aí já no outono, frio, chuva, ventos, daquelas tempestades, e você pode ficar sem energia. Ficou sem energia, você perde negócio. Por exemplo, tem muitas concessionárias que precisam fazer aparelhamento, consertar aqui e ali, então ela, naquela zona, ela tira a energia elétrica, ela desliga a energia elétrica e você acaba tendo prejuízo. Então, para evitar isso e muito mais coisas, gerador, energia positiva, locação de geradores. Atividades empresariais e sociais são importantes para que você segure o seu negócio. Por exemplo, as locações podem ser diárias, semanais ou mensais. Os equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente. Algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos. Condomínios em geral, mercados, restaurantes e churrascarias, maravilha, né? Empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria, empresas com vendas online. O cara está lá em online e não pode ficar sem energia, porque afinal de contas ficou sem energia, perdeu o faturamento, né? Hotéis e pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, a fazenda aqui do Valdir Bianchesi, onde é que fica mesmo? As fazendas. Do Valdir Bianchesi, aqui estou tomando um pouquinho de suco de uva, que é maravilhoso, da Petri. Então, as fazendas, a sua fazenda também, as fazendas do Valdir, são todas elas dotadas de gerador para evitar exatamente esses problemas. Fatores que levam a ficar sem energia: temporais, como eu falei, desligamento programado da concessionária, queima de transformador e queda de postes por acidentes, inclusive de automóvel. Tem muita gente que derruba poste aí, né? O cara não está bem sintonizado e acaba tendo esses problemas. Então, esses acidentes podem trazer prejuízo para o seu negócio. Então, evite isso e se mantenha aí com o seu suporte para a energia elétrica através do gerador, tá bom? Subiu? Desculpa. E aí, Bianchesi, qual é o... Desculpa. Poxa, aconteceu um evento muito bacana do Bradesco e o convidado foi o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, doutor, indo ao encontro aí que o senhor sistematicamente tem dito, diz que a solução para a economia é a vacinação. É a solução sanitária, solução social, econômica, solução para a economia e solução fiscal. E ele disse o seguinte: foram destinados 20 bilhões de reais para a compra de vacinas. Desses 20, a metade desse dinheiro já foi utilizado. E ele vai destinar mais dinheiro. E deu um recado importante: em 4 meses, se seguir nesse ritmo, dessa forma, né, no país que vem seguindo a vacinação, nós teremos todas as pessoas acima de 50 anos vacinadas. O problema é que tem uma má vontade, inclusive evidentemente a gente já tem falado isso aqui, de jornalistas de grandes redes, contra o governo. Quer dizer, estão querendo que o governo, que o Brasil esteja lá, seja o primeiro na vacinação e tal. O Brasil está disputando, o Brasil é um país pobre, a esquerda que eles tanto defendem roubou o país. Nós estamos, hoje a dívida pública do Brasil é de 98% do PIB. Quer dizer, tudo que nós produzimos por ano é para pagar a dívida pública deixada por esses ladrões da República, né? E tem muita gente, muitos jornalistas das grandes redes defendendo aqui em Porto Alegre, defendendo esses ladrões. Então, como é que um governo que vai disputar com as grandes economias, a americana, por exemplo, que é a maior economia do mundo, 23 trilhões de dólares, né? Vai disputar com eles, se nós não temos 2 trilhões de dólares da nossa economia, 2 trilhões, quer dizer, 10% da economia americana, não tem como. Então, eu acho que até o Brasil está indo num ritmo bom e o Paulo Guedes, para mim, tem sido um economista muito sério e muito responsável e equilibrado, um pouquinho mais equilibrado que o presidente, o próprio presidente da República. Bem mais. Olha aqui, ó, um recado antes do final do programa, que é o Barranco, né? Há 51 anos no coração dos gaúchos. Barranco, Barranquinho. Vocês sabem que são 2 entidades hoje extremamente importantes do ponto de vista da gastronomia do Rio Grande do Sul. Você sai fora daqui, o pessoal fala no Barranco, fala no Barranquinho agora, que também já está se notabilizando. Aqui o Barranco tem o melhor chopp. O doutor Joaci aí é frequentador assíduo lá, né, doutor Joaci? Nós todos. Né? Nós todos aqui. O melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, né? O Zafari tem o seu ponto de encontro, nós temos também aqui no Barranco. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho. Ambientes climatizados
e ao ar livre. Agora, com as restrições menos rigorosas, né, acabando um pouco das restrições, nós poderemos, então, de certa maneira, estarmos lá, levar nossa família, nossos amigos, grupo de amigos, colegas e tal, e fazermos as nossas festas também no Barranco. E o telefone do Barranco, para você fazer reservas, 3331-6172, e o Barranquinho, 3028-2310. Barranco e Barranquinho, são duas extraordinárias instituições, casas de gastronomia que orgulham a todos nós gaúchos, né? E são pontos de atração turística de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Olha que maravilha, aquela ali, tu que conhece carne, Costela, né? Costelinha, né? Uma ripa, né? Uma ripa. Ripa da chuleta. Ripa da chuleta, ele sabe tudo, né, tio? E, então, a comida, olha que delícia as comidas, ainda bota nesse horário, né, quase 8 horas da noite. Assim, o que tem de importante, começa a valer amanhã as restrições. Hoje sai o decreto, né, É. já deve ter saído. E o relaxamento das restrições. E a questão das atividades não essenciais poderem abrir aos finais de semana, né, porque todos esses restaurantes estavam fechados nos finais de semana. Na verdade, eu acho que agora está voltando o bom senso, né, nós tivemos aí um período em que havia uma briga de um lado e de outro, quer dizer, fechar, não deu resultado. Em lugar nenhum deu resultado fechar. Roxane Ponzi, nós estamos chegando no final do programa. 1 minuto para a tua consideração final, minha amiga Roxane Ponzi. Silvio, vou aproveitar esse espaço para falar daquele caso do Dr. Jairinho. Não sobre o caso especificamente, mas sobre as lições que a gente precisa tirar sobre isso. Obviamente, a gente não sabe se ele e a mãe, né, do menino que foi morto são efetivamente culpados. Mas é importante que as pessoas que virem, né, crianças com sinais, com hematomas, com lacerações, reclamando de dor, tendo comportamento estranho, que não necessariamente se limite a falar para os pais, porque os pais podem ser justamente os algozes, né? Estamos vivendo um período de pandemia em que justamente as crianças estão presas, né, com seus algozes. E é muito fácil manipular uma criança. Então, acho que o que a gente tem que tirar de lição, e eu aproveito esse tempo para falar isso, é prestar atenção e procurar as autoridades quando for identificado alguma coisa minimamente suspeita. É melhor você pecar pelo excesso do que deixar uma situação como essa, né, em que a vida de uma criança foi perdida injustificadamente. Muito bem. Roxane, muito obrigado pela tua presença, um bom final de semana, uma boa noite, sexta-feira, até a semana que vem, tá bom? Para ti? Certo. Obrigado, Joacir Casagrande. Ô Silvio, depois de escutar a Roxane aí, com essa coisa tão triste, essa mensagem que ela nos trouxe, essa realidade, nós que já vivemos num país agora com essa pandemia, mais morre gente do que nasce, então são coisas tristes. Eu queria dizer uma coisa, me reportando aqui o Jornal do Comércio, e no Jornal do Comércio eu vi ali o BNDES, que está ajudando o homem do campo. Fala uma coisa alegre também, eu parabenizo o BNDES, porque ele está ajudando o homem do campo, e o que nos está tirando dessa situação atual, dessa tristeza econômica, tudo é o homem do campo. É o resultado através da agricultura, da agricultura, da pecuária. E nós que vivemos num país tão rico, que tem até ouro, né? Temos muito até bem ouro lembrado. no subsolo. Muito bem Nós temos, inclusive, 70% da soja da China vai aqui no Brasil. Muito um bem. país tão rico assim, e nós sermos administrados por gente que não presta, que é para nós. A roupa suja tem que ser lavada dentro de casa, isso aí mesmo, dentro do Brasil. Muito obrigado. Tantos homens que vão lá para roubar e dizem que vão ajudar o povo brasileiro, eles vão para roubar e encher os seus bolsos. Eles têm que mudar esse raciocínio para que nós possamos ocupar o lugar que nós merecemos, estar nos primeiros postos do concerto de todas as nações, e em função dos nossos irmãos que não prestam, nós estamos nessa situação. Joacir, obrigado pela tua presença, já estamos chegando ao final do programa. Valdir, muito obrigado pela tua presença também. Obrigado a você, telespectador, pela audiência, pela fidelidade aqui com a atividade. Uma boa noite, sexta-feira, bom sono, até a semana que vem. Até lá.